Nosso convidado é o professor Heleno Torres. Ele é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bela. Boa tarde, Mariana. Boa tarde aos telespectadores. Obrigada. E a gente está com a Mariana Carneiro, repórter de mercado. Bom, professor, eu queria começar com um assunto quente da semana, né? Eu queria saber se o senhor achou acertada a decisão do ministro Teori Zavascki de retirar do juiz Sérgio Moro a investigação envolvendo o ex-presidente Lula na Lava Jato. De fato, esse é um tema de muita polêmica. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, tem enfrentado esse problema da judicialização da política, não é? E traz para dentro do Supremo Tribunal Federal uma série de problemas conjunturais. Só que o Supremo Tribunal Federal tem dado respostas à sociedade. É bom que se diga que o presidente Ricardo Lewandowski, nesse aspecto, tem sido muito criterioso e atendido realmente às grandes demandas da sociedade, ao tempo que coloca em pauta esses temas da forma mais rápida e célere possível para dar soluções imediatas que vão repercutir na política. Esse caso especificamente, é bom lembrar que nós temos, na verdade, a Operação Lava Jato está sendo conduzida em dois grandes blocos, não é? O primeiro, aquele de foro privilegiado, que está sob a relatoria do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. E o outro, aqueles que não têm foro privilegiado, na vara competente com o juiz titular Sérgio Moro. Essa diferença é importante que se diga, porque apesar de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ter foro privilegiado, mas tem toda essa polêmica em torno da questão da interceptação telefônica que alcança a presidente da República. O procedimento que a maioria dos juristas, a própria imprensa tem divulgado, que teria sido o mais adequado, seria, ao momento da verificação da presidente da República no áudio, retirar essa parte, mantê-la em autos apartados e encaminhar ao Ministério Público ou ao Supremo Tribunal Federal diretamente. Esse deveria ter sido o procedimento que, evidentemente, por outras razões motivadas, o juiz não fez. Ora, agora, o que entende o ministro Teori Zavascki? Chamar o feito à ordem, avocar para a competência do Supremo Tribunal Federal essa parte para uma investigação. Não quer dizer que agora, efetivamente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será investigado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma questão de decisão que deverá ser tomada em breve, certamente, na turma competente, mas, solucionado isso, eu tenho certeza que haverá uma decisão, uma deliberação da turma, não apenas do ministro Teori Zavascki, mas da turma, sobre a manutenção do ex-presidente submetido à competência do Supremo Tribunal Federal ou a devolução do caso integralmente ao juiz Sérgio Moro no futuro. A linguagem do direito, muitas vezes, é hermética demais, é muito fechada, e o cidadão pensa que essas coisas são feitas aleatoriamente. Não é. Isso realmente tem um trâmite normal. O ministro Teori Zavascki está cumprindo o seu dever funcional. Há uma dúvida, sim, sobre esse aspecto. E para evitar prejuízos maiores ao processo e até eventuais discussões sobre nulidade no futuro, é que ele resolve antecipar isso e chamar para si essa discussão. Então, esse aspecto processual, ao meu ver, está muito correto. Mas isso, de certa maneira, não seria antecipar uma decisão que o plenário do Supremo vai tomar? Afinal de contas, se o presidente Lula poderia ou não ser ministro e daí ter o direito ao foro privilegiado? Eu não vejo como antecipação, Mariana, porque há uma... veja bem, nós estamos numa semana que não haverá decisão nem de turma, reuniões nem de turma e de pleno, ou de pleno. Então, o ministro Teori, como sendo o relator do processo, toma uma decisão pendente, obviamente, da decisão pela turma, que corresponde, a qual corresponde esse processo. Claro que a turma pode entender de forma diferente. E aí o processo voltaria? E o processo pode voltar. Mas essa tramitação, muitas vezes, as pessoas não entendem porque acham que está tendo algum movimento estranho. Não, de fato, ele só está sendo cauteloso de retomar a sua competência. Eu entendo que essa competência efetivamente seria do Supremo Tribunal Federal
no que concerne ao áudio. Sobre a competência do Supremo Tribunal Federal em relação a ex-presidentes da República, é bom que se diga que em alguns juristas persiste a dúvida sobre se o Supremo é que não seria efetivamente o competente. Ainda existe essa dúvida. Então, mas de tal forma que decida a turma ou o pleno se o julgamento do ex-presidente Lula será feito diretamente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo juízo de primeira instância. Eu quero dizer que não há benefício nenhum nisso, tá certo? Eu não vejo. Eu vejo a situação ainda pior se julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque é um julgamento definitivo, não é que você não tem grau de recurso, tem uma série de dificuldades que poderiam ser enfrentadas. Mas eu não vejo nenhum benefício direto ao ex-presidente Lula em ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. E qual a sua avaliação sobre a conduta do juiz Sérgio Moro em divulgar os áudios, enfim, com as gravações da ex-presidente Dilma, o ministro Jacques Wagner e outras pessoas com foro privilegiado? Pois é, a Constituição preserva o direito à intimidade e ao interesse social que a lei deverá estabelecer os requisitos, tomando esses dois grandes valores como balizas, né? A lei veio e trouxe esses critérios, então o juiz deve seguir exatamente aquilo que está na lei de interceptação telefônica. Esta lei, ela, no artigo 8º, deixa muito claro, mas muito claro, que o juiz deve manter todas essas interceptações telefônicas em sigilo. Por quê? Porque, obviamente, a pessoa fala com diversas pessoas, da família, de amizades, de círculos de amizade, de negócios, que não tem nada a ver com a questão criminosa que está sendo investigada. Para preservar essas pessoas, a lei teve o cuidado de dizer o seguinte, que tudo aquilo que não servir à instrução, à investigação, deve ser mantido em autos apartados e destruído. Ora, a discussão é, a fala do presidente Lula com a presidente da República servia à investigação do caso que está sendo investigado? O juiz entendeu que sim e motivou. Então, assim, a decisão dele, ao meu ver, para os efeitos daquilo que ele considera possível, estava justificada e perfeita. Entretanto, o fato político da divulgação foi inequívoco e de grande impacto, tanto que nós vimos aí repercussões fortíssimas no próprio Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, no âmbito da política, já pedido um aditamento ao impeachment e em outros momentos. Ora, o fato político já aconteceu. Agora, cabe então o quê? Ao direito dar seguimento àquilo que é inerente ao tratamento dessa situação em concreto da investigação sobre esse áudio propriamente dito. E nesse particular é que eu acho que deve ter um tratamento realmente, dispensar a esse caso em concreto, um tratamento diverso. Por quê? Porque temos uma pessoa com foro privilegiado, que é a presidente da República, cujo áudio realmente não deveria ter sido publicado por causa não do querer de meu ou de qualquer jurista ou de qualquer jornalista, não, porque a lei diz que isso deve ser mantido em sigilo e inutilizado se for o caso. Ora, se cabe outra investigação, caberia então o encaminhamento desses autos para o Supremo Tribunal Federal, que agora está sendo feito. Isso, porém, é preciso que se diga, a população precisa ficar tranquila, que isso não afeta em nada a Operação Lava Jato, não afeta em nada as investigações da Polícia Federal, que continuarão sendo feitas, não afeta de maneira alguma o trabalho do Ministério Público Federal. Pelo contrário, se for para um outro grupo, esse grupo continua o trabalho como já vinha sendo feito com a mesma equipe, trocando informações, inclusive, entre as equipes, né, do Ministério Público que oficia no Supremo Tribunal Federal e aquela que oficia em Curitiba. Isso é um todo orgânico, ou seja, as instituições funcionam de forma interligada, elas não estão funcionando de modo apartado. Então as pessoas podem ter a ilusão de que isso daí vai trazer vantagem agora. Não, as pessoas serão investigadas e acho que nem o ex-presidente Lula quer isso. Ele quer uma investigação imparcial, ele quer o direito ao contraditório, quer ter a oportunidade da ampla defesa, como qualquer cidadão, porque a Carta Constitucional protege a todos e a todos confere os mesmos direitos. A nossa Carta de 88 era uma carta cidadã, sempre foi assim
considerada por Ulisses Guimarães. Por quê? Porque é uma carta de direitos fundamentais muito bem postos. Daí chamarmos isso de garantismo constitucional. Garantismo porque protege os direitos fundamentais mínimos. E ele, como qualquer cidadão, tem direito ao contraditório, direito à ampla defesa, direito ao reconhecimento da culpabilidade nos limites das suas ações. Então, tudo isso será examinado. Quer em Curitiba, quer no Supremo Tribunal Federal, eles devem ter sempre o direito ao contraditório e ampla defesa e todos os meios de recursos a isso inerentes. Como que o senhor avalia esse argumento da presidente da República contra o impeachment de que não há nenhum fundamento jurídico que justifique um julgamento político, né? Um impeachment na Câmara? Veja bem, o processo de impeachment é um processo que todos dizem que tem um julgamento político. Na verdade, não é bem assim. O impeachment é um procedimento previsto constitucionalmente no presidencialismo para decidir sobre crimes de responsabilidade. Então, a apuração do crime e o seu julgamento faz perante um órgão político, que é o Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado, mas dentro de um devido processo legal. Ou seja, tem que ter algum crime. Exatamente. E para começar, você tem que ter um crime determinado. A oposição fala em crime de responsabilidade, pode ser? Sempre será um crime de responsabilidade, né? Porque vai depender daquelas hipóteses que estão discriminadas no artigo 85 da Constituição. Né? Crimes contra crimes de improbidade administrativa, crimes contra a lei orçamentária, enfim, alguma ação que a presidente da República tenha determinada, essa ação, e que motive a abertura do processo de impeachment. Ora, o que nós tivemos? Uma denúncia apresentada por 3 juristas, essa denúncia foi recebida em parte nos limites dos decretos e naquelas chamadas pedaladas fiscais relativas a 2015, e é isso que está sendo discutido agora na comissão, se fica limitado a isso ou se amplia para todo o pedido que foi feito na versão original. E teriam alguns outros parlamentares que gostariam de ter o aditamento desta denúncia pela delação do senador Delcídio Amaral e também dessa interceptação telefônica. Que aí entraria no caso de obstrução de justiça. Pois é, eu acho que o mais correto da comissão é ter com muita clareza essa delimitação do que é objeto, inclusive para a defesa da presidente da República. Ela precisa saber do que está sendo acusada para que possa fazer a sua defesa nos limites daquilo que será objeto de exame por parte da comissão e pelo plenário da Câmara. Não se pode fugir 1 milímetro, Mariana, dessa análise, sob pena de esse processo ser considerado um processo ilegítimo. E não se pode adotar um instrumento jurídico para efeito diverso daquilo que lhe cabe. Quer dizer, o processo de impeachment tem que ser um processo fundamentado numa causa jurídica concreta, material, e daí sim, examinada essa causa pela Câmara e pelo Senado, cheguemos então a um resultado. Entretanto, muita atenção a isso. Esse exame do processo de impeachment é como se fosse um julgamento, mas quem faz o julgamento é o Senado. A Câmara apenas tem um juízo de admissibilidade. Ela não julga, nem sequer a comissão. O que a comissão faz é analisar se estão atendidos os pressupostos para o impeachment. Qual é a grande atenção que a imprensa e a sociedade têm que ter sobre a comissão? A delimitação daquilo que é objeto, a acusação com a presidente é plausível de um processo de impeachment? Essa é a pergunta que a comissão tem que responder. Quando ela encaminha para a votação no plenário, o plenário discute o quê? A aceitação da denúncia. A partir do momento que, se ela aceitar, então, a presidente estaria como que denunciada, mas ainda não iniciado o processo de julgamento. Esse processo só começa, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Senado da República, quando os senadores reunidos aceitam o processo para o julgamento. É óbvio que uma decisão por
2/3 da Câmara, praticamente pode influenciar muito o Senado a continuar com a abertura do impeachment e discutir isso. Iniciado o processo, dá-se imediato afastamento do presidente da República do cargo, que até 180 dias terá que decidir, né, o Senado da República sobre esse processo. Por isso que a questão não é simples, ou seja, nós não podemos deixar que o fato seja encontrado ao longo do julgamento. Não. A comissão tem que ter fatos delimitados para que a presidente apresente a sua defesa nesta comissão segundo os fatos delimitados. Por quê? Em virtude da presunção de inocência, que é um princípio constitucional, das garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que são direitos constitucionais atribuídos a qualquer cidadão, do presidente da República ao cidadão mais modesto em qualquer rincão do país. Não existe diferença de cidadanias. Todos os cidadãos, todos nós somos iguais perante a lei. E essa lei é aquela que se faz perante a Constituição. Mas no passado o senhor foi um dos juristas que defendeu que as pedaladas fiscais não embasavam um motivo concreto para um pedido de impeachment da presidente Dilma, né? Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco esse argumento. Sim, porque veja bem, as contas de 2015 não foram ainda sequer apreciadas pelo Tribunal de Contas da União. As contas de 2014 foram apreciadas, decididas ressalvas, foram rejeitadas essas contas, mas como apreciação pelo Tribunal de Contas da União, como perfeitamente está estabelecido no artigo 71 da Constituição. Então, o presidente da República tem as suas contas apreciadas pelo Tribunal de Contas. É diferente do governador. Os governadores de estado têm as contas examinadas e decididas em última instância pelo tribunal. Não, aqui, quando se trata de presidente da República, há um parecer prévio. O que houve pelo Tribunal de Contas foi a emissão de um parecer prévio. Esse parecer fica pendente de uma outra decisão, que é a daquela comissão mista parlamentar de senadores e deputados, que é permanente no Congresso Nacional e que fará um parecer sobre, a partir desse parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, o artigo 71 determina a competência do Tribunal de Contas para fazer o parecer prévio. Artigo 166 determina a competência da comissão mista para fazer o parecer, que irá embasar o quê? A decisão do Congresso Nacional. Artigo 49 destaca com muita clareza que compete ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. Ora, quando ele julga, Bela, é que aí temos sim a decisão jurídica sobre se houve ou não a rejeição das contas. Se não rejeitadas, quais ressalvas devem ser observadas pela Presidência da República nos orçamentos subsequentes. Então perceba que essas decisões são fundamentais para sabermos se houve ou não a decisão jurídica de reconhecimento de crime de responsabilidade. Por quê? Porque o Tribunal de Contas emite um parecer prévio, sugerindo a rejeição das contas. Não quer dizer que as contas já serão rejeitadas só pela decisão do Tribunal de Contas. Já teria que haver, então, uma decisão da Câmara... Do Congresso. Do Congresso. Câmara, Congresso. As duas casas. E eles, porque veja, tem a comissão mista de 2014, antes... que faz um parecer, inclusive o parecer já está pronto, e que o entendimento do parecer é pela aprovação das contas com ressalvas. Esse parecer será votado pela comissão, não foi ainda, e depois dessa votação ele vai a plenário. A quem compete julgar? Ao Congresso Nacional. Ele é o titular do orçamento. É ele que decide se a execução do orçamento foi ou não foi correta e coerente com a lei de orçamento aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a partir dessa decisão de julgamento, é que você pode ter a imputação de crime de responsabilidade à Presidente da República. Não é, portanto, ou seja, um exame, eu não disse no meu parecer, e emiti um parecer nesse sentido, estritamente jurídico, em nenhum momento fiz uma avaliação de mérito, porque isso está feito pelo Tribunal de Contas. O que eu digo é que a imputação de responsabilidade depende estritamente desta decisão do Congresso Nacional, que ainda não veio.
Por quê? Porque é diferente. O Tribunal de Contas, quando julga de governadores, julga de forma definitiva. Não as de presidente da República, que só emite o parecer prévio. Isso já está, inclusive, decidido pelo Supremo Tribunal Federal há muitos anos. Agora, temos uma patologia, Mariana. Nunca este Congresso Nacional votou, ao longo dos 25 anos, mais de 25 anos de vigência da Constituição, um parecer prévio no mesmo ano que se dá a prestação de contas. E, na verdade, só havia, até o ano passado, 3 contas de presidente da República aprovadas. E no ano passado, o Eduardo Cunha, com todo esse movimento, aprovou mais 5 contas de anos do governo Fernando Henrique Cardoso. 95, 96, 97, acho que 2000, uma coisa assim. Então, perceba, agora a cidadania e a imprensa livre contribuíram em muito para a estabilidade das contas públicas no Brasil. Porque qual é o dever do Congresso Nacional? Examinar imediatamente os pareceres prévios do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, emitir o parecer da comissão mista e decidir em plenário se julga as contas da Presidência da República pela rejeição ou da sua validade com ou sem ressalvas. Isso não vinha sendo feito. E eu acho que foi a grande a contribuição da cidadania, da imprensa livre no ano passado, para as contas públicas, essa percepção da importância do orçamento público e da prestação de contas. Eu queria falar um pouco com o senhor em relação, voltar à Lava Jato, né? Qual que é a sua avaliação sobre a condução dos acordos de leniência como vem sendo feitos até então? Eu acho que ainda temos muitas dúvidas sobre diversos aspectos, mais ainda depois que entrou em vigor a medida provisória 703, porque ela trouxe uma série de aspectos que eu julgo importantes. A medida provisória é que criou o instrumento da leniência. O instrumento da leniência. Mas ele já existia desde a lei anticorrupção. Né? Só que havia um outro tratamento jurídico. Ele era só autorizado para a primeira empresa que fizesse, não é, que apresentasse o interesse de prestar esclarecimentos e tudo mais. Agora, traz uma ampliação. Eu concordo que realmente haja a possibilidade das empresas envolvidas terem a oportunidade de fazerem a sua delação premiada, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da empresa, da pessoa jurídica. Reconhecer culpa, digamos assim, é isso? De reconhecer a culpa, e tanto que no ano passado, antes dessa medida provisória, né, juntamente com colegas da academia, trabalhamos em um projeto muito próximo dessa sugestão, que tinha exatamente como objetivo identificar os prejuízos no seu valor integral por parte das empresas, né, prejuízos à União e à Petrobras especificamente, e a partir disso, então, termos uma solução de venda dos ativos dessas pessoas jurídicas, das empreiteiras, para que houvesse também uma mudança do grupo de acionistas, né, e do controle da empresa. Isso não se deu, efetivamente veio a medida provisória. Eu tenho algumas críticas ao texto, mas também não posso deixar de considerar que ela, ajustada em diversos aspectos, pode contribuir em muito para a retomada das obras de infraestrutura, que são urgentes no Brasil. Nós estamos perdendo infraestrutura nesse tempo, né? Porque essas obras, algumas delas estão paradas ou reduziram muito as suas atividades. E, por outro lado, também, essas empresas elas têm uma capacidade de empregos muito importante, de formação de produção de rendas e tudo mais. Eu, pessoalmente, não concordo que os grupos controladores prosseguissem na gestão dessas empresas, se ali houver pessoas condenadas, não é? ou estão realizando eventuais delações premiadas. O que eu entendo é que o Tribunal de Contas da União deveria apurar o volume integral da indenização, e o corpo técnico do Tribunal de Contas tem condições técnicas para isso. Apurando então o valor integral, o Ministério Público teria a baliza do máximo que poderia ser exigido, e olhando para a situação econômica da pessoa jurídica
e diversos outros aspectos, a contribuição que ela tenha dado, não é, a solução da identificação dos ilícitos cometidos, chegue a um valor razoável, a um valor justo, não é, para que, a partir daí, rapidamente nós tenhamos, primeiro, o pagamento da indenização à Petrobras, à União, com os prejuízos sofridos. 2, a recuperação das obras e também a solução com os problemas de garantia, porque nós temos contas que dão algo em torno de 500 bilhões de reais de garantias financeiras a essas obras que estão em andamento. Que preocupa muito o sistema bancário. Que preocupa muito. Basta dizer que há informações que dão conta que somente 200 bilhões são suportados pelo sistema financeiro, né? Se quebrasse tudo. Claro que não é o caso, mas se quebrasse tudo, ele só conseguiria segurar realmente 200 bilhões, né? Então nós temos e também há contas que chamam a atenção para 1 trilhão, que esses valores podem chegar até 1 trilhão em termos de, não, juntando a garantia com as participações dos bancos nestas obras, né? Então você imagine que a repercussão de uma quebradeira nesse setor é gravíssima para a economia brasileira e nós não queremos isso. Mas a medida provisória que criou a leniência não pressupõe nenhum tipo de resgate dessas empresas, enfim, saneamento? Assim, o nosso tempo aqui é muito curto para nós examinarmos a miúde, né, todo o texto legal. E ela, como eu disse, ela traz virtudes muito importantes para a solução desse problema. Eu só acho que o teto das indenizações deveria ser fixado pelo Tribunal de Contas, pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, para que isso servisse como baliza para o Ministério Público. Né? Esse é um aspecto que não está na medida provisória, que eu reputo importante. E o outro é que houvesse também a possibilidade do Ministério Público discutir sobre a continuidade ou não de certos controladores e se eles deveriam ou não vender suas participações. Mas inclusive nas empresas privadas, o senhor Nas diz? empresas privadas, eu digo. Nas empresas privadas. Porque, de fato, a participação de certos atores é de tal ordem criminosa, vamos dizer assim, que a credibilidade dessa empresa ficará também em risco se ele prosseguir na mesma posição. E não sou eu que penso isso, vários juristas pensam assim, Modesto Carvalhosa, diversos juristas pensam assim também. Né? Eu acho que a questão de controle não pode ser deixada à láteri, né, à parte. Deveria ser também examinada. E sobre os valores fixados? Ontem foi o caso do Odebrecht, né? A mais recente operação da Polícia Federal foi no Odebrecht, e falam num acordo de leniência de 5 bilhões. É um valor bastante expressivo. Mariana, quando, no início dessa operação, houve a tentativa de um acordo de R$1 bilhão. E todo mundo achava esse um valor expressivo, né? Levando em conta, inclusive, todas as empresas. 5 bilhões é 5% da dívida total da empresa, mais ou menos. Pois é. Então, assim, é um valor realmente importante, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, por que não um acertamento por um órgão técnico qualificado que tem experiência na identificação desses prejuízos, como eu lhe falei há pouco, né, do Tribunal de Contas da União, que quantificaria isso, identificaria esse valor, vamos supor, apenas a suposição, que chegasse a um valor de 9 bilhões. Pois bem, a empresa, olhando a situação econômica e uma série de outros aspectos, o Ministério Público chega ao entendimento que 5 bilhões são suficientes para a indenização, mas ele partiu num parâmetro. E haverá uma motivação dentro do processo porque os 5 bilhões e não os 9. Porque se a empresa tiver condições de pagar os 9, a dívida tem que ser de 9 e não de 5. Isso é interesse público, nós estamos falando de custos que foram para a sociedade, que pagamos impostos e esses impostos foram desviados, desvirtuados das suas finalidades. Por isso que os cuidados aqui são muito importantes, né? Nós temos que ter muita responsabilidade. Sabemos, como eu disse há pouco, da importância dessas empresas na economia. Acho que todos nós, a imprensa, os bancos, todos querem chegar a uma solução disso a mais rápida possível para que nós não tenhamos contaminação desse problema no setor financeiro, mas também tenhamos a apuração dos fatos ilícitos, a indenização da União e da Petrobras no seu valor justo e, ao mesmo tempo, também a continuidade das obras públicas que estão paradas e a continuidade da empresa, da empresarialidade, vamos dizer assim,
daquilo no que concerne aos empregos, no que concerne à formação de renda, ao pagamento de tributos. Você imagine que essas empresas paradas não interessam ao governo, elas estão deixando de pagar ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, estão deixando de financiar a Previdência Social. O impacto é gigantesco, tem cidades que estão sendo devastadas, né? Cidades que dependiam de obras públicas que estavam em andamento, ou do setor de petrolífero, estão sendo devastadas, simplesmente porque estamos diante dessa perplexidade toda. Eu acho que nós temos, sim, grupos econômicos que podem assumir parte desses ativos. Eu acho que nós temos capital estrangeiro querendo assumir parte desses ativos no que concerne às construtoras, né? E é por isso eu acho que nós podemos chegar a uma boa solução. E vou lhe dizer, viu, que a minha apreciação sobre o trabalho da CGU, o trabalho do Ministério Público e de todos os envolvidos tem sido meritório, assim, de muitas homenagens, né? No que concerne à competência, a dedicação, a seriedade e o respeito ao trato na coisa pública, né? Todos estão imbuídos dessa missão. Eu não vi até hoje nada que justificasse qualquer dúvida quanto a esse propósito, né, de interesse público relevante. E hoje tem alguma alternativa que não seja o acordo de leniência para a empresa sobreviver, uma empresa que seja investigada na Lava Jato? Eu não encontro alternativa. Ele poderia, como eu disse há pouco, né, tentar aí sobreviver numa eventual alienação desses ativos. Nós temos uma mudança que foi muito importante no artigo 134 do Código Tributário Nacional, há alguns anos, naquela época da Varig, né, quando houve aquela dificuldade financeira, que permitia a transferência das empresas, salvando, vamos dizer assim, a parte boa da empresa, né? E é importante que as pessoas saibam, quem está em casa, que nós não confundimos pessoa jurídica com empresa. Empresa é a atividade econômica. Quando falamos aqui sempre empresa, nós estamos pensando na atividade econômica. A pessoa jurídica, que é aquela que tem, né, os problemas econômicos, financeiros e tudo, essa pode ser dividida perfeitamente, esse é o sentido, né? Então eu acho que, eventualmente, a falência de uma empresa como essa será muito ruim para a sociedade, mas a transmissão do controle para outras empresas pode ser uma solução para a continuidade da obra pública, para a continuidade das operações. A venda de ativos. O problema é saber quem tem coragem e interesse em comprar esses ativos sem a solução das questões criminais, não é? Na sua totalidade, e na indenização da União, na indenização da Petrobras na sua totalidade. Por quê? Porque ela estará sempre sob o medo de uma contingência futura.